Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. Hoje é a aula 12, que fala sobre a história de Israel e a dominação estrangeira até o reinado de Adriano. Da primeira aula até a aula 5, o foco do estudo foi a criação do planeta. A partir da aula 6, passamos a fazer um estudo do povo hebreu. Por que é importante conhecermos a história dos hebreus? É importante porque temos que entender, para entendermos a história de Jesus, precisamos entender a história de seu povo. E podemos até fazer uma reflexão da trajetória do povo hebreu e de nós, aprendizes. Desde a saída do Egito, o povo hebreu, e nós, o nosso despertar rumo à terra prometida, que para eles era Canaã. E para nós, qual é a terra prometida que nós estamos buscando, né? Bom, a partir da 14ª aula, iremos estudar a vida de Jesus através deste livro aqui, o Redentor, tá? E na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão, né, dessas aulas que fala sobre o povo hebreu e fazer um fechamento. Na aula 6, tivemos a civilização da Mesopotâmia e Abraão, né? Aula 7, a missão de Moisés. Aula 9, o Decálogo, que são os 10 mandamentos, e a morte de Moisés. Aula 10, o governo de juízes até os reis. Aula 11, que foi a aula passada, a separação do reino. E hoje é a aula 12, a história de Israel. Sempre nos perguntamos se tem diferença em falar hebreu ou judeu. Não tem nenhuma diferença, tá? E tudo começou há 3.000 anos antes de Cristo. Abraão teve um filho com a sua escrava Agar, que foi Ismael, depois outro filho com sua esposa Sara, que foi Isaque. Ismael é o mesmo que nos ligamos quando fazemos a nossa elevação. Ele foi escolhido por Jesus para cuidar da nossa pátria. Nós vimos tudo isso, né, na aula que falava sobre Abraão e tudo o que ocorreu com ele e sua família. No tempo de José, quando se estabeleceram no Egito, já eram tão numerosos que cruzavam a Ásia Menor em caravanas. Mantinham núcleos em vários lugares, principalmente na Babilônia. Então, nós tivemos toda aquela trajetória de Abraão, sua família, que foi parar no Egito, né? Até que se tornaram escravos, e até o momento que surgiu Moisés e teve a missão de conduzir esse povo até a terra prometida. Então, teve aquele êxodo, que é a fuga dos judeus do Egito antigo, há 1.400 anos antes de Cristo, né? Foram andando pelo deserto para tentar conquistar Canaã. E no momento que eles estavam lá para chegar e conquistar, houve muito desânimo de alguns. Então Moisés percebeu que não era o momento e retirou-se com todo aquele povo de novo para o deserto. E lá ficaram por 40 anos. E aí nós nos perguntamos, né? Nós também temos que, em determinados momentos, ir para o deserto, né? O nosso deserto interior. E procurar, né, saber o que nós estamos buscando, se nós já amadurecemos. Como Moisés percebeu que o povo não estava amadurecido para aquele ato. E nós também devemos fazer esse retiro, né, para o nosso deserto interior. Bom, depois da morte de Moisés, né, Josué, que tomou o lugar dele, e ele colonizou Canaã, que era a terra prometida. E
houve muitas mortes, mas eles conseguiram conquistar a terra, né? E após sua morte, enfrentaram um longo período de inquietação e de guerras. Começou então o governo de juízes, que durou 2 séculos, de Josué a Samuel. No século II a.C., iniciou-se a época dos reis, tendo o profeta Samuel, o último dos juízes, sagrado a Saul, o primeiro dos reis. Plantaram os alicerces do engrandecimento de Israel. Seus sucessores, Davi e Salomão, consolidaram as conquistas no terreno religioso e com a construção do templo judaico. E no político, a dominação de todos os inimigos de Israel e sua expansão territorial. Com a morte de Salomão em 937 a.C., a pátria judaica dividiu-se em 2 reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Esses reinos também foram dominados por outros povos, até que o rei persa Ciro, tendo se apoderado do país, deu liberdade aos judeus e permitiu que voltassem para sua terra e reconstruíssem o templo. Porém, a Palestina foi conquistada novamente, agora pelos romanos, sob o comando de Pompeu, 63 anos antes de Cristo. Nessa época que surgiram os partidos políticos religiosos dos fariseus e saduceus. Jesus se referia muito a esses 2 partidos políticos, tanto os fariseus como os saduceus, em suas parábolas. E bem como acentuou-se na vida social do país as atividades da fraternidade dos essênios. Então, no estudo do Redentor, logo na sequência, nós teremos aulas específicas sobre essas três seitas que viveram na época com Jesus. E nós vamos fazer só um apêndice aqui, explicando o que é fariseus, saduceus e os essênios. Fariseus era gente do povo, eram muito numerosos e tinha crença na imortalidade da alma. Os saduceus não, eles eram aristocráticos, filosóficos e céticos. Os essênios eram uma fraternidade de homens virtuosos, devotados ao bem do povo, às obras de caridade, aos estudos espirituais. Eles viviam isolados nas montanhas. Somente alguns deles, os terapeutas, misturavam-se com o povo e eles deram forte apoio material e espiritual a Jesus. No Redentor tem um capítulo especialmente falando da fraternidade dos essênios, tá? O povo se revolta por várias vezes, então tem muito ódio entre os 2 povos, romanos e hebreus. O povo acaba se dispersando, em outras ocasiões se escondem nas montanhas, planejando vingança. Porém, os cristãos, os que já eram adeptos do cristianismo, não quiseram acompanhá-los. E aí, nesse período, surge um fanático conhecido como Bar Koziba, que se intitulava Messias, e foi reconhecido pelo Rabi Aguiba como o Messias esperado. Comandou uma revolta sangrenta que acabou com a derrota e o massacre. E conflito que modificou todos e abandonarem a região, motivou a todos. Ele veio se intitulando Messias e tendo aquela postura que os hebreus esperavam que Jesus tivesse, que era embainhar a espada e conquistar todos os povos e conquistar todos e se libertar dos romanos. E Jesus teve uma postura completamente diferente, E por diversas vezes esse povo foi expulso e esses acontecimentos teve grande influência na vida dos judeus. Tendo perdido a autoridade política e liberdade, voltaram-se com mais fervor para a existência religiosa. Foram ligados entre si por fortes laços religiosos. E aí vem uma reflexão, Qual a história dos hebreus tem alguma relação com a escola de aprendiz do Evangelho? Os hebreus sofreram com a escravidão. Será que nós também temos nossa forma de escravidão?
quais seriam, né, essas escravidões? Os vícios, né? Incluindo, né, a internet, que nos auxilia, mas que muitas vezes se torna um vício. As imperfeições, né, como o egoísmo, o orgulho e outros tantos que nos fazem escravos também, né? Escravos dessas imperfeições que trazemos e que por isso estamos aqui lutando para tentar vencê-las. Os hebreus lutaram para se libertar. Nós estamos lutando ou tentando para essa libertação? Isso cada um vai fazer uma reflexão. Provavelmente sim, por isso que estamos juntos em escola, por isso que estamos lutando para conseguir vencer a nossa escravidão, que são as nossas imperfeições. Os judeus tiveram uma missão. A missão dos judeus era acreditar em um Deus único, né? E qual é a nossa missão? Cada um de nós vai refletir e perceber qual é a sua missão, né? Todos nós temos uma missão, mas cada um de nós tem uma missão diferente, né? Alguns dentro do lar, trabalhar para o próximo, né? Trabalhar numa casa de oração futuramente. Mas temos uma em especial que é a missão coletiva de propagar o Evangelho de Jesus. Então, tudo isso, todas essas reflexões, né, nos faz meditar, né, aquela saga dos hebreus, todo o sofrimento que tiveram, e a nossa, né, também a nossa trajetória, onde nós vamos chegar, onde queremos chegar. Nós já tivemos o despertar, então vamos tentar utilizar esse despertar, os aprendizados para esta existência, porque sabemos que cada um de nós não está na família errada, não está no país errado, não está no corpo errado. Ninguém vem no endereço errado. Nós estamos aqui por algum motivo. Então vamos aproveitar essas reflexões e fazer com que tudo isso valha a pena. Mesmo os percalços que temos, né, como pessoa, como humanidade, temos os momentos de tristeza, de solidão, mas vamos agradecer por estar tendo essa oportunidade de estarmos aqui agora, passando por todos esses problemas, mas nunca perdendo a fé, a esperança e a coragem que o povo hebreu tanto demonstrou durante toda a sua trajetória. Eles sempre tiveram muitos obstáculos, mas superaram a todos. Conseguiram, né, passar adiante, conseguiram com muita luta e aprendendo e tirando todas aquelas dificuldades, mas com aquele ideal que era de chegar à Terra Prometida. Então vamos nós também, né, fazer com que possamos chegar à nossa Terra Prometida. Vai ser agora, vai ser depois, não sabemos, mas estamos nos preparando para isso. Estamos fazendo com que tudo vale a pena, nos pegando um com os outros, porque quando estamos unidos em grupo, é muito mais fácil, né? Nós nos fortalecemos e conseguimos visualizar um mundo melhor. Pode não ser nesse momento, mas sabemos que já que tivemos o nosso despertar, nós também podemos chegar até onde nós desejamos. Mas para isso nós precisamos ter perseverança, precisamos ter vontade, precisamos ter coragem, né? E a fé e a confiança que o povo hebreu teve, a disciplina, né? A obediência às leis divinas que não mudam nunca. Então, se nós observarmos essas leis e todas essas
recomendações que Jesus nos trouxe, exemplificou e nos deixou aqui para que sigamos, mostrando o caminho que nós devemos percorrer. E logo mais, na 14ª aula, nós iremos ter um estudo exclusivamente sobre a vida de Jesus, né? Então, ali nós vamos percebendo como foi maravilhoso a sua trajetória e todos que estavam ao seu redor, né? Como ele conseguiu modificar a todos. E é isso que a proposta da Escola de Aprendiz do Evangelho nos traz, né? A nossa mudança, a nossa vontade de mudar, a nossa vontade de sermos melhores. Embora muitas dificuldades e hoje cada vez mais está acentuada essa dificuldade, porque não podemos nem estar na nossa casa de oração unidos, né, em escola. Mas isso não impede que estejamos juntos de alguma forma, nem que seja por internet, por algum veículo, né, de comunicação, mas nós não podemos perder esse vínculo. Depois desse despertar, nós temos que estar ali firmes e confiantes de que nós iremos conseguir superar. E agora eu quero deixar uma pergunta para vocês, né, uma definição que vocês possam fazer e que vocês respondam no nosso grupo de WhatsApp após a aula, né? É que é a seguinte: definir em uma palavra a saga dos Hebreus. Como você enxerga essa trajetória dos hebreus com tantas guerras, com tantas mortes, com tantos, uns com poder, depois perdendo, com tantos tropeços? Qual é a palavra que define os hebreus para você, tá? Então, vocês colocam ali no nosso grupo e a gente vai conversando a respeito. E agora, na próxima aula, nós teremos a implantação do caderno de temas, é a aula 13, né? E essa aula não é bem uma aula, é só uma aplicação, né, da implantação. Mas na apostila Iniciação Espírita, nós temos na página 240, no item 4, né, nesta daqui, no item 4, página 240, nós temos algo falando sobre, tá? E na próxima semana nós iremos comentar, explicar e podemos sim, né, já começar a aplicar o caderno de temas, que é uma das ferramentas da nossa escola. A gente vai explicar certinho na próxima semana como que devemos usar essa ferramenta a nosso favor, ok? Então, meus queridos, eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem da noite de hoje, todas essas aulas que falaram do povo hebreu, que muitas vezes achamos que não deveriam estar aqui, mas que agora sabemos que é para que possamos entender Jesus e de onde ele veio. Então, assim, meus queridos, eu queria agradecer muito e que continuemos firmes e fortes, nem que seja pelo WhatsApp, mas unidos, né? Unidos nos tornamos mais fortes. E assim eu quero agradecer a Deus, agradecer por essa oportunidade que estamos tendo do aprendizado e que possamos na próxima semana estarmos unidos novamente em escola. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja.